Eu tenho uma coisa para dizer a você que é quase um desabafo de um criador. Eu crio, eu escrevo, eu crio. Sou um artista, eu crio. Mas estou vinculado a um sistema. Estou há anos vinculado a um sistema. Estou há anos sem liberdade. Estou há anos criando sem liberdade. Eu quero criar com liberdade. Senhor Constituinte, senhor nada, você Constituinte, igual a mim, brasileiro igual a mim. Vamos, me dê chance de criar com liberdade. É só isso que eu quero. Crie você os elementos legais para que eu possa expandir, explodir toda a minha criatividade com plena liberdade. Eu não suporto mais estar vinculado a Estado, a controle estatal, a controle de emissoras, a controle de produtores. Eu quero ser um criador livre. Isso para mim é importante, é fundamental, senhor Constituinte. Na Grécia, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Na Inglaterra, Shakespeare. Na França, Corneille, Racine, Molière, Beaumarchais. Na Itália, Maquiavel, Goldoni, Alfieri. Na Espanha, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope da Vega. Na Alemanha, Schiller, Goethe. Em Portugal, Gil Vicente, Camões, Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco. No Brasil, Castro Alves, Gonçalves Dias, José de Alencar. O que é que todos esses escritores, esses grandes escritores, têm em comum? Um ponto. Todos eles escreveram para o teatro. Todos eles foram escritores de teatro, em primeira ou segunda opção literária. Isto é o que o teatro deu não só para a literatura, mas, acredito, para a própria humanidade. E o que é que o teatro pede em troca à Constituinte? Poucas coisas. Uma, sobretudo, a plena liberdade de criação e de expressão artística. Genuíno, essa Constituição nasceu com 245 artigos, depois recebeu várias emendas ao longo dos anos e tal. Eu queria que você me dissesse se teve coisas tão bizarras quanto a proposta do Amaral Neto por pena de morte na Constituição. Teve coisas bizarras, mas teve coisas muito boas. É a primeira Constituição cidadã da história do Brasil. Direitos individuais, direitos coletivos, sistema democrático de governo. Dizem que é uma das mais bonitas do mundo. E olhem bem, índios têm capítulo, cultura tem capítulo, família tem capítulo, são instituições de direitos universais. Previdência, saúde, até o direito do consumidor, por exemplo, todo mundo fala do Código de Defesa do Consumidor, onde nasceu na Constituinte. Portanto, ela é uma Constituinte generosa e cidadã. Agora, tinha, claro, bizarro, tinha de tudo. Por exemplo? Por exemplo, eu estava, coincidentemente, aqui, olha, eu respondendo a Amaral Neto, é a 7ª vez que encaminho contra emendas apresentadas pelo Constituinte Amaral Neto sobre a pena de morte. E estava tão ridículo que eu queria derrotar. E eu disse para o Amaral Neto que ele tinha que me responder uma pergunta. Se o Carrasco ia ser concursado ou cargo de confiança. Aí bagunçou o plenário e aí nós derrotamos a emenda. Mas tinha emenda sobre o juro de 12%, que era, hoje a gente olhando, era um absurdo. Tinha emenda sobre o ensino religioso obrigatório nas escolas. A emenda, o debate sobre o fim da censura, e foi importante, a Constituinte acabou com qualquer tipo de censura, plena liberdade de expressão, de manifestação. Agora, teve coisas, a discussão sobre a tortura, crime hediondo, o terrorismo, e teve grandes coisas. Por exemplo, é a primeira vez na história do Brasil que o racismo é considerado crime hediondo. Emenda Caor. Os índios, o capítulo dos índios está na Constituição, tá certo? Sim. É o que está lá à frente do meio ambiente. Hoje se discute muito o meio ambiente. Agora, ela é bela, ela é justa e ela é bem aplicada? Claro, muita coisa é bem aplicada. Eu vou te dar exemplo, para não ir para o pessimismo. Código de Defesa do Consumidor, Sistema Único de Saúde, Previdência, a ordem econômica que avançou muito, os direitos individuais. Agora, uma Constituição, ela é um pacto político que está se desenvolvendo. Você não pode ter a Constituição, aquela ideia petrificada da sociedade.
Tem coisa que precisa ser regulamentada, tem coisa que precisa ser melhorada e nós temos um desafio. O sistema político eleitoral precisa passar por uma grande reforma. Por quê, menina? Olha bem, quando você faz uma Constituição, nós olhamos para o retrovisor. Qual era o retrovisor? A ditadura. Então nós tínhamos que olhar para o retrovisor, não tinha jeito. Agora nós temos que olhar para o para-brisa. Sim. O funcionamento Daqui dos pra partidos, frente. sistema eleitoral, etc, etc. É isso que nós temos que... Pô, eu vou dar um exemplo para você de coisas que nasceram na Constituinte e eram consideradas ridículas. Eu defendi, junto com o Pimenta da Veiga, uma emenda sobre os assuntos ultra-secretos deviam ter validade de 25 anos. Sim. Fomos derrotados. Hoje, nós estamos votando uma lei de acesso à informação que prevê 25 anos com mais uma renovação. Nasceu lá. Nasceu lá. Ministério da Defesa. Quando eu defendi o Ministério da Defesa da Constituinte, fui ridicularizado. Hoje eu sou assessor do Ministério da Defesa. Quer dizer, eu sou um otimista renitente. Você acha que a maior parte do que está escrito ali está Não. sendo aplicado, está funcionando? Tem muita coisa funcionando e coisa que não está funcionando. Os que não foi caminhos regulamentada. foram abertos. Os caminhos, isso mesmo, os caminhos foram abertos. Como eu tenho uma visão otimista e processualista, eu sou de uma geração, menina, que achava que a mudança era no pau furado, o poder nascia da ponta do fuzil e por isso eu fiquei 5 anos preso para participar da guerrilha. Sim. Eu aprendi que o processo o poder emana do povo e é processual, é greve, é pressão, é eleição, é governo, erra aqui, acerta lá. É um movimento, o Brasil é um país muito grande, complicado, mas generoso. E nós temos que ser otimistas. Eu sou radicalmente contra esse pessimismo das pessoas em relação às instituições. Você olha a história de um país com 50 anos, não é com 2, não é com 10. Sim. Se eu olhar o período que esse companheiro aqui fazia manifestação clandestina na Praça da Sé, por causa da morte do Herzog, e olha o Brasil de hoje, que está discutindo a Comissão da Verdade para trazer a memória, e eu preso no presídio do Barro Branco. E eu fui visitar você. E eu preso, olha bem, eu preso no presídio do Barro Branco, ele organizando a missa do Herzog, e me visitando na cadeia, e nós estamos construindo esse país. Eu sou otimista por isso. Audálio, você esteve à frente de uma categoria muito importante, jornalistas, tal, não que as outras não sejam, mas você particularmente esteve à frente dele. Você se sente representado nessa Constituição de 88? Me sinto, mas há, evidentemente, os avanços e os recuos, as frustrações. Por exemplo... Você acha que os meios de comunicação ficaram melhores depois da Constituição de 88? Ficaram melhores no sentido de que Porque antes era muito ruim. Essa Constituinte... Essa Constituição garantiu uma coisa que é absoluta. O que o Lauro César pede ali, liberdade de criação. Não há censura. A Constituição proíbe que haja censura. Não há censura nesse país. Há uma grande grita de vez em quando. Os donos dos meios se enrolam numa bandeira da liberdade de imprensa ou da liberdade de informação e reclamam de uma censura que não existe. Sim. A censura não existe porque a Constituição não permite que haja. Se há censura aplicada pelo Poder Judiciário aqui e ali, isso é outra questão. Esse poder é independente e está cumprindo um papel que devia ser da ditadura militar. Sim. Mas está cumprindo de vez em quando, censurando, até mandando jornalistas para a prisão, etc. Evidentemente, a Constituição, que foi a grande conquista, não prevê isso. Mas esse poder, ele se põe acima dessa Constituição. Essa é a verdade. Claro. Se põe acima da Constituição. Mas a Constituição é o guia, é o caminho, é aquilo. Eu me sinto frustrado. Então, como guia, como caminho, como você falou... Perfeita. Estamos então, num bom caminho. Claro, está aí. Eu queria apenas dizer o seguinte, que conquistas, eu não concluí aquela ideia, conquistas como o Conselho Nacional de Comunicação foram só 14 anos depois regulamentada, e depois funcionou 2 ou 3 anos e foi abafado. Não existe esse conselho. Parece que o senador Sarney está agora querendo reviver o Conselho Nacional de Comunicação.
O Arlindo Quinalha, quando foi presidente da Câmara, me telefonou me convidando para ser membro do Conselho. Eu disse, olha, eu até aceitaria, só que eu não acredito, porque as forças que se levantam contra a existência de um instrumento democrático como esse, previsto na Constituição, elas são muito mais poderosas do que a nossa vontade. Essa é a questão, mas a Constituição está lá garantindo. Eu espero que ela garanta o direito de um dia funcionar um conselho desse tipo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigado, Genuíno, muito obrigado, Audálio. Nós terminamos nosso programa aqui com música, com a Bruna, com o Daniel. O que vocês vão tocar para a gente para encerrar? Agora, na verdade, a primeira música que eu fiz, assim, música própria minha, é o carro-chefe, assim, da minha carreira, ela se chama Dimensão. Vamos lá. Assim tão longe, me vejo, me beijo, me olho nos olhos, me quero, te quero, aonde está você? Qual é a dimensão entre você e eu? Será que é real ou nunca foi carnal? Me pego em delírios e penso, ou será que não sou eu? Não sou eu a real, não sou eu a real. Seja como for, eu vou me descobrir. Se eu não for daqui, eu te procurarei. Através dos raios do sol e do brilho da lua. Mas se eu me achar aqui, te esperarei em algum ponto. Você e eu, minha identidade eu não posso revelar, pois nem eu mesma sei quando alguém me chama. Quero me dar um nome, mas vou esperar e busco em todos os cantos você pra me ajudar. Minha identidade eu não posso revelar, pois nem eu mesma sei quando alguém me chama. Quero me dar um pra me ajudar.